Olá, queridos amigos e irmãos, que alegria podermos estar juntos, participando desse encontro tão especial, essa série sobre dons espirituais. E na realidade é um privilégio, é uma bênção podermos estudar um pouco mais sobre o que a palavra de Deus nos ensina sobre a pessoa do Espírito Santo e essa tríplice bênção que ele nos oferece, os dons, o poder e o fruto do Espírito Santo. Bom, meu nome é Wélida Dancini, eu sou psicóloga e quero compartilhar com vocês nessa palestra esse tema, falando sobre o impacto dos dons espirituais dentro da família. Será que é importante a gente pensar em dons espirituais no contexto da família? Será que dons espirituais é apenas para um grupo de pessoas ou todos nós, junto com a nossa família, temos o privilégio de lançarmos mão dessa capacitação que o Espírito Santo nos oferece? A gente vai conversar sobre essas coisas e outros temas mais também. Bom, para começarmos, então, quero te convidar para orarmos juntos e pedirmos que o Espírito Santo esteja presente conosco. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra. Muito obrigada pelo privilégio de recebermos orientações vindas direto do trono da graça, para aprendermos, para conhecermos, termos mais entendimento e principalmente capacitação para praticarmos e vivermos uma vida de acordo com a Tua vontade. Que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo neste momento, é o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom, para começarmos então a nossa conversa, o nosso tema, eu quero te convidar a ir à palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 1, que diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo, falando aqui à igreja de Coríntios, ele traz essa orientação. Uma orientação que nos faz entender que sim, é possível nós estarmos vivendo ignorando os dons espirituais. Entretanto, viver dessa forma é viver abaixo do plano de Deus para a nossa vida. Vivermos ignorando os dons espirituais é vivermos sem estarmos explorando todas as possibilidades de termos aquela vida que Deus sonhou que nós tivéssemos e principalmente de cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe, muitas pessoas vivem algumas angústias, algumas crises existenciais porque têm dificuldade de compreender qual é o propósito da minha vida, qual é o sentido, né? Para que eu vim a esse mundo? Qual é a minha missão? Qual é o sentido de tudo isso? Qual é a minha parte? Para que eu estou aqui? Não sei se você já fez essa pergunta, imagino que sim. Porque mais cedo ou mais tarde a gente sempre para se questionar a respeito disso. Qual é o propósito da minha vida e principalmente, qual é o propósito de Deus? Quais são os sonhos de Deus para a minha vida? Qual é o meu lugar no corpo de Cristo? São perguntas muitas vezes difíceis de encontrar respostas, mas são extremamente importantes e a gente precisa parar para se questionar e para buscar em oração respostas a essas perguntas. Porque uma vida que não está de acordo ou não está cumprindo todo o propósito de Deus, todos os sonhos que Deus sonhou para nós, se a gente não estiver cumprindo, será que a nossa vida, a nossa existência está realmente sendo bem vivida? Não. Com certeza não. Deus tem planos grandiosos para nós e a gente precisa conhecer os planos de Deus, conhecer o propósito dele para a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida intensa, tendo a certeza de que nós estamos realizando os sonhos de Deus para a nossa vida. Isso é bonito, né? Que coisa especial
a gente poder ter a certeza que a nossa vida é uma manifestação dos sonhos que Deus sonhou para nós. Mas sabe, se por um lado existem tantas pessoas sofrendo porque não conseguem encontrar o sentido da vida, o propósito da sua existência, será que é interessante que a nossa família esteja apenas como telespectadores, observando a manifestação dos dons espirituais acontecendo na nossa vida? Será que é por aí? Será que dons espirituais é uma capacitação apenas para um grupo seleto da igreja, né? E a nossa família, ela fica então vendo a nossa busca, né? A gente não quer ser ignorante quanto aos dons espirituais, então a gente começa a buscar e quem busca encontra, quem bate a porta é aberta. E a gente está nessa busca e a gente começa a se deparar com mais informações, a fazer testes, a encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo, o propósito de Deus para a nossa vida, nossa capacitação, os nossos dons espirituais. Isso é fantástico. Mas e a nossa família? Será que essa busca é algo que a gente deve se limitar apenas a nós? Ou será que seria interessante a gente fazer um movimento de envolver a nossa família nesse mesmo projeto de buscar conhecer quais são os dons espirituais de cada membro da família e qual é o lugar deles no corpo de Cristo? O que você acha? Você já parou para pensar sobre isso? O que você pensa a respeito disso? Bom, eu imagino que você concorde comigo que sim, a nossa família também precisa estar envolvida nesse processo de conhecer os dons, buscar, entender, estudar mais, identificar seus dons espirituais e começarem a atuar com base nos dons que cada um possui. Sabe, como é que a gente então pode fazer isso de forma prática? Sabe, muitas vezes a gente esquece que nós somos o referencial para a nossa família, principalmente quando a gente tem crianças. Sim, crianças. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, esse assunto de Espírito Santo, esse assunto de dons, frutos e poder do Espírito Santo é assunto muito complexo, é uma coisa só para adultos. Se os adultos não estão sabendo sobre seus dons espirituais, muito menos as crianças vão saber identificar seus dons espirituais. E sabe, esse é um mito que a gente precisa quebrar. É possível sim as crianças aprenderem sobre o Espírito Santo, sobre fruto do Espírito, poder do Espírito e sobre dons espirituais. É possível sim a gente começar a envolver os nossos filhos nessa dinâmica de buscar informações, conhecimento e inclusive começarem a reconhecer seus próprios dons espirituais. É certo que a criança está passando por fases de desenvolvimento, que ela ainda não está formada e que muitas mudanças vão acontecer. Não tem problema, mas é importante a gente começar a observar e principalmente ajudar a criança a começar a observar aquelas coisas que ela tem maior identificação, aquilo que ela se sente mais à vontade, aquilo que ela tem maior facilidade. É por aí que a gente começa a pesquisar e encontrar os nossos próprios dons espirituais e a mesma metodologia, digamos assim, a gente vai estar utilizando junto com os nossos filhos, com a criança, para ajudá-las a reconhecer quais são as tendências dos dons espirituais dela. A criança, ela aprende principalmente por observação e por execução junto com alguém. Isso significa que nós podemos e devemos ser os modelos para que a criança aprenda mais sobre dons espirituais. Se a gente vai aqui para esse texto de 1 Coríntios 12:1, que foi o que a gente leu no início, e a gente aplica isso à realidade da criança, olha só como esse texto ficaria. A respeito dos dons espirituais,
Não quero que as crianças sejam ignorantes. A gente poderia fazer aí, pedir essa licença poética aí para o texto e incluir as nossas crianças, incluir todas as pessoas da nossa família, porque esse texto ele é inclusivo, é para todas as pessoas. Dons espirituais é um presente de Deus para todas as pessoas que se entregam a Ele. No novo nascimento, a gente recebe os dons espirituais. Mesmo as crianças que ainda não foram batizadas, a gente já começa a perceber os talentos naturais delas e a gente já consegue ir ajudando elas a ir encontrando o seu direcionamento, aquilo que o Espírito Santo já vai colocando, tocando, despertando o coração. Porque sim, o Espírito Santo fala com as crianças, o Espírito Santo trabalha com as crianças, o Espírito Santo derrama bênçãos, poder, dons e fruto sobre as crianças também. E a gente precisa então estar atento a isso e oportunizando experiências significativas para as nossas crianças. Agora vem cá, quero que você faça um exercício imaginário comigo. Tente visualizar, tente imaginar a sua família. Você, seu cônjuge ou seus pais, não sei como que é a estrutura aí da sua família, mas imagine todos vocês juntos, engajados em projetos de abençoar vidas, abençoar o corpo de Cristo através dos dons espirituais que cada um de vocês possui. Quero que você faça esse exercício de tentar visualizar uma cena mais ou menos assim: pai, mãe e as crianças saindo para colocar os seus dons espirituais em prática. Tente imaginar qual é o impacto disso na vida da criança que está em formação. Imagine uma cena de estudos bíblicos em que os pais estão indo para evangelizar uma outra família e as crianças estão acompanhando seus pais. Você pode pensar, Wélida, mas isso não tem a ver com dons espirituais. Será que não? Será que não? Dom de ensino? Será que não tem a ver com dons espirituais? Sabe, o que eu quero te chamar muito a atenção é que as crianças elas precisam ter experiências de envolvimento na missão. Elas precisam ter experiências de envolvimento com a pessoa do Espírito Santo. E todas as vezes que a gente sai para a missão, independente do formato da missão, o Espírito Santo sai com a gente. E aí a gente está oferecendo, a gente está oportunizando a nossa família, oportunizando as crianças, aos adolescentes, situações em que eles vão poder estar expostos à atuação do Espírito Santo. E vamos falar a verdade? Não existe nada mais gratificante do que a gente ser instrumentos nas mãos do Espírito Santo para fazer a diferença na vida das outras pessoas. A gente sente uma coisa diferente quando a gente faz algo, abençoa uma vida através do nosso ministério, através dos nossos dons espirituais, aquela capacitação que o Espírito Santo derramou na nossa vida, e a gente sente o poder do Espírito Santo atuando na nossa vida, e a gente sabe que a gente está fazendo a diferença na vida de alguém, porque o Espírito Santo está usando a nós e alcançando alguém. Vamos falar a verdade? Isso é muito importante, isso é muito especial. Imagine a criança vivenciando isso, ela se sentindo um canal através do qual ela está recebendo o Espírito Santo, sendo usada pelo Espírito Santo e sendo um conduto do Espírito Santo para alcançar outra pessoa. Já parou para pensar que coisa fantástica, que experiências poderosas, marcantes, que serão grandes diferenciais na jornada espiritual dos nossos filhos? Sabe, eu sei, é muito desafiador educar filhos
nesse contexto que a gente está vivendo, no século 21, nesse momento que a gente vive, é um grande desafio. O desafio ainda maior é preparar os nossos filhos para o céu. Mas sabe, quando a gente está envolvido na missão, quando a gente está envolvido com a pessoa do Espírito Santo, quando nós estamos não apenas lendo a Bíblia, mas sendo alimentados pela Bíblia, tendo encontros poderosos com o Espírito Santo através da oração, através da leitura da Bíblia, através de dons espirituais, através do serviço, isso faz toda a diferença. E os nossos filhos, eles precisam também ter essa vivência que fará total diferença na experiência religiosa deles. Não basta apenas a gente ir para a igreja, não basta apenas ficar sentado olhando os outros fazendo coisas. Os nossos filhos, eles precisam aprender a ter as próprias experiências deles com a pessoa do Espírito Santo. E nós, como líderes espirituais da nossa casa, nós devemos assumir esse papel de sermos agentes, de sermos promotores, de oportunizar a nossa família situações em que todos eles possam ter essas experiências que serão marcantes e farão muita diferença. Lembra que eu pedi para vocês fazerem um exercício de imaginação? Pois é, a gente vai voltar lá porque eu quero fechar um ponto ali. Imagine o que significa para nossas crianças, para os nossos filhos, para nossa família, essa vivência de estar ali semana após semana acompanhando uma outra família no estudo da Bíblia, no conhecimento da palavra, tendo as experiências deles com a palavra de Deus, com a religião, com a Bíblia. As crianças, elas vão nos observando e elas vão aprendendo conosco a colocarem os seus dons espirituais em prática da mesma forma que nós estamos colocando. As crianças, como eu disse, elas aprendem pela observação. Nós somos o principal exemplo da criança, tanto para o bem quanto para o mal também. Então, todas as vezes que a gente coloca os nossos dons espirituais em prática, nós estamos sendo uma grande influência na vida das nossas crianças que estão nos observando. E muitas vezes, em silêncio, elas estão aprendendo a colocar dons espirituais em prática ou aprendendo a inutilizar os dons espirituais. Olha como que isso é sério, né? Totalmente real, totalmente verdadeiro. Um outro detalhe, ainda nesse exercício aí essas crianças estão ali, né? Os nossos filhos nos acompanhando nesses estudos bíblicos, vendo a evolução espiritual, o mover do Espírito Santo, transformando a vida dessa família que a gente está ali estudando a Bíblia. Ela está ali acompanhando essa nossa dinâmica em casa, orando, intercedendo por essa família, acompanhando todo esse processo espiritual de evangelizar, de tirar uma família das trevas e trazer para a maravilhosa luz. Imagina o dia do batismo dessa família. Nossa família toda indo até o tanque batismal, assistir bem de perto esse momento tão marcante na vida dessa família. Mas sabe, o momento marcante não vai ser apenas para a família que está ali se entregando a Jesus. Vai ser um momento radiante na vida dos nossos filhos, que estarão acompanhando todo esse processo, que estarão sentindo aquela alegria, aquele aperto no coração, aquela sensação indescritível. Não tem nem como a gente colocar palavras para descrever esse momento tão especial
de vermos os nossos alunos descendo as águas do batismo. Imagine o que significa essa experiência para a criança que acompanhou todo o processo. Qual você acha que vai ser a probabilidade dessa criança, ao crescer, não ser um missionário? Qual você acha que vai ser a probabilidade dessa criança, ao crescer, de não querer ter um ministério frutífero junto ao corpo de Cristo? Qual você acha que vai ser a probabilidade dessa criança, ao crescer, escolher deixar os caminhos do Senhor? Infelizmente, existe uma probabilidade de tudo isso acontecer, mas você consegue perceber que a gente vai reduzindo a taxa de probabilidade de todas essas coisas? Melhor maneira de nós prepararmos os nossos filhos para o céu, a melhor maneira de nós prepararmos a nossa família para permanecer firme nos caminhos de Deus, é conhecendo os dons espirituais, é tendo uma vivência de busca pela pessoa do Espírito Santo, uma busca pela tríplice bênção do Espírito Santo, dons, poder e fruto do Espírito Santo, é envolver a nossa família na aplicação prática dos dons espirituais. É colocar a nossa família para trabalhar, levar a nossa família para o campo missionário. Porque é lá no campo missionário que as experiências espirituais mais marcantes, aquelas que a gente não esquece, é lá no campo missionário que essas experiências acontecem. E a gente não pode ficar de fora do campo missionário. Também a gente não pode ir para o campo missionário e deixar a nossa família de fora. Eu sei que dá mais trabalho com as crianças, eu sei que muitas vezes é um transtorno, eu sei que muitas vezes é um preço muito alto que a gente paga para ir junto com as crianças. Mas, por favor, não deixem as crianças, não deixem seus filhos de fora dessas oportunidades de estarem no campo missionário, onde o Espírito Santo está atuando para resgatar pessoas e atuando no sentido de usar pessoas para fazer a diferença. Se é lá que o Espírito Santo está fazendo a obra, é lá que nós e a nossa casa precisamos estar servindo ao Senhor. Percebe a necessidade que a gente tem e a oportunidade que a gente tem de envolver a nossa família? Sabe, com certeza, a gente precisa criar estratégias para envolver a nossa casa nas experiências espirituais que farão a diferença e que tornará toda a nossa família verdadeiros missionários de acordo com os dons espirituais de cada um. As crianças realmente elas têm um papel muito importante. E sabe, a Ellen White ela já falava há muito tempo sobre o papel das crianças no projeto missionário de Deus nesses momentos finais da história da humanidade. Deus sonhou sonhos grandes para as crianças. Ellen White diz lá no livro Fundamentos do Lar Cristão que quando nós adultos não pudermos mais continuarmos a pregar por conta de intolerância religiosa, o Espírito Santo será derramado poderosamente nas crianças e elas farão uma obra que naquela ocasião não poderá ser feito pelos irmãos de mais idade da igreja. Deus tem planos para as crianças, Deus tem um lugar especial para as crianças nesse processo de levar a última mensagem de advertência ao mundo caído. E é nosso privilégio preparar as nossas crianças para serem os últimos missionários. Os últimos missionários que darão a última mensagem de advertência ao mundo caído. É nosso privilégio preparar a nossa casa, preparar os nossos filhos para irem a todos os lugares
colocando a serviço do reino seus dons espirituais e dando a última mensagem de advertência ao mundo caído. É nossa responsabilidade, é nosso privilégio, é nosso papel preparar os nossos filhos, preparar a nossa família para serem verdadeiros missionários nesse momento tão desafiador. Sabe por que isso é tão importante? Além de serem experiências fantásticas, extremamente importantes para nossa família, para a criança, você sabe muito bem o poder que há quando uma criança se levanta para ser um pregador, para cantar, para abençoar vidas, para se comunicar, para falar. Quando um adulto prega, o Espírito Santo é derramado e almas são convertidas, a gente sente o poder do Espírito Santo. Mas quando uma criança, com toda a inocência da criança, quando ela se levanta, cheia do poder do Espírito Santo, e aí ela é usada em seus dons espirituais, você sabe que as coisas são diferentes. E nós estamos precisando de ver mais crianças imbuídas do Espírito Santo. A igreja está precisando de mais crianças comprometidas com a missão, mais crianças ocupando os púlpitos, mais crianças cantando, mais crianças saindo para evangelizar, mais crianças conhecendo seus dons espirituais, mais crianças invadindo o mundo com a pregação do evangelho. Quando nossas crianças forem devidamente preparadas, quando nossas crianças forem devidamente instruídas a buscarem o Espírito Santo, a buscarem o conhecimento dos seus dons espirituais, quando nossas crianças forem devidamente preparadas para sair colocando a serviço do reino os seus dons espirituais, o mundo será abalado com a pregação do Evangelho. E através dos lábios dos nossos filhos, o Filho de Deus voltará a esse mundo para nos resgatar. Queridos, que privilégio nosso de prepararmos a última geração de missionários, que são os nossos filhos. Por favor, não deixe que seus filhos sejam, como diz o texto, sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. O Espírito Santo tem derramado dom sobre as crianças. A nossa casa precisa ser uma casa a serviço do reino de Deus. A começar pelos nossos filhos, a começar por nós. Todos nós precisamos estar envolvidos. Nós somos o exemplo. As crianças estão aprendendo com a gente. E o nosso papel é sermos grandes instrumentos para atrairmos os nossos filhos para a pessoa do Espírito Santo, para que eles aprendam a buscar o Espírito Santo, o poder, os dons e o fruto do Espírito Santo, e a saírem para colocar seus dons espirituais em prática, com o poder do Espírito sendo derramado de forma intensa sobre eles. Sabe, eu me lembro, é uma história bíblica que me toca muito, é a história da ressurreição da filha de Jairo. Queridos, aquela menina, ela teve um encontro muito especial com Jesus. Além dela ter um encontro especial com Jesus, esse encontro mudou a história da vida daquela criança, que tinha sido colocado um ponto final, mas mudou completamente. Aquela menina teve uma história totalmente transformada, porque ela se encontrou com Jesus. Mas sabe, ela só teve uma história com Jesus, porque o seu pai se levantou
para buscar Jesus e levar Jesus para dentro da sua casa. Esse é o nosso papel, nos levantarmos e buscarmos a Jesus, buscarmos ao Espírito Santo, buscarmos o conhecimento, buscarmos as experiências espirituais e expormos tudo isso diante dos nossos filhos. Os nossos filhos terão momentos, terão histórias incríveis com a pessoa do Espírito Santo, quando nós nos levantarmos enquanto pais e oferecermos esse banquete espiritual para a nossa família. Minha oração é que você seja um poderoso líder espiritual da sua casa. Que você possa sentir o Espírito Santo falando com você, chacoalhando aí o seu coração, te enchendo de um desejo incontrolável de preparar a sua casa, para que todos da sua casa, até mesmo as pequenas crianças, tenham experiências marcantes com a pessoa do Espírito Santo. Que você possa ser o instrumento de Deus para abrir as portas da sua casa, para que o Espírito Santo entre. Que ele seja abundante na vida da sua família. Que a sua casa, até mesmo as crianças, que ninguém seja ignorante a respeito do Espírito Santo e que todos da sua casa possam ter o privilégio de colocar seus dons espirituais à disposição do serviço do reino de Deus aqui na terra. E que quando Jesus voltar, que ele possa encontrar a nossa família à frente do campo missionário. Que Deus possa te usar, abençoar a sua família e que vocês possam ter experiências marcantes com a pessoa do Espírito Santo. Que Ele te abençoe e que você possa então ser esse instrumento poderoso para fazer a diferença dentro da sua casa. Amém.